Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 3 e 4 de outubro de 2018. Saímos um pouquinho da rotina nessa semana, né, Gisele? Quarta-feira, a sessão normal, mas na quinta-feira, uma homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Foi exatamente, William. Na quarta-feira, nós tivemos uma sessão jurisdicional, que é aquela em que o Supremo efetivamente tem processos, e esses processos são chamados a julgamento, inclusive com a conclusão de um que foi muito interessante, no que diz respeito a candidaturas femininas com regras já para 2018. E na quinta-feira, uma sessão solene, especialmente convocada para comemorar os 30 anos da Constituição Cidadã. Na quarta-feira, o plenário do Supremo decidiu liberar verbas acumuladas dos partidos para as candidatas que disputam as eleições deste ano. O STF julgou, nesse caso, um recurso da Câmara dos Deputados. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, era responsabilidade do município fiscalizar a loja de fogos de artifício. O ministro citou ainda que o empresário pediu autorização de funcionamento à prefeitura e que legislação municipal determinava a vistoria. A ausência de autorização para o funcionamento da loja não afasta o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do município e o infortúnio ocorrido em 9 de junho de 85. Isso porque, em se tratando de um dever legal de fiscalização exaustivamente regulamentado no âmbito municipal e com tempo determinado que se exauriu, sem que houvesse sido realizada a vistoria prévia no imóvel que foi indicado pelo solicitante, e essa autorização teria sido, diante das condicionantes legais, imediatamente negada. E a consequência, segundo a normativa municipal, seria o lacre e a interdição do equipamento, bem como a retirada de todos os artefatos explosivos. Os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia também consideraram que o Estado falhou na fiscalização e que as consequências foram graves. Não está em jogo aqui, a sanção administrativa está em jogo aqui. A situação de uma pessoa lesada, que tudo quanto ela pode provar em juízo, é essa a omissão do Estado. E no meu modo de ver, com a devida vênia, eu não consigo conceber algo justo em se impor à vítima mais ônus do que esse. O contexto demonstra, independente da verificação ou de revolvimento de provas, que houve um quadro fático e administrativo a demonstrar exatamente que o município foi acionado, sabia, portanto, de que ali estava uma instalação do que seria um comércio de fogos de artifício. Da leitura que se faz, parece que era quase um paiol de pólvora aquilo ali, portanto, pronto a explodir. Por outro lado, para o ministro Alexandre de Moraes, ficou claro que a empresa funcionava clandestinamente e, por isso, o município não tinha a obrigação de fiscalizar. Isso ocorre todos os anos, principalmente às vésperas da festa junina. O que fazem diversas pessoas querem aproveitar a garagem da casa para vender fogos de artifício, e aqui mais um dado, geralmente tudo sem nota fiscal, sem nada, protocolam algo, protocolam já sem os documentos necessários e já abrem e vão vendendo. Isso é uma indústria que ocorre e o poder público não tem a mínima condição de fiscalizar 100% de algo que é clandestino. Também votaram para negar o recurso e não responsabilizar o município os ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Houve um pedido de alvará, estava incompleto porque faltava a vistoria da Polícia Civil, não foi adimplida esta parte da obrigação por conta do requerente e, mesmo assim, ele iniciou o funcionamento e ocorreu a fatalidade. Portanto, trágico como seja, presidente, eu acho que, na verdade, o que ocorreu foi uma fatalidade causada por irresponsabilidade do particular, sem que se consiga estabelecer um nexo de causalidade
com um ato do poder público. Por essa razão, presidente, é que, embora eu esteja de acordo com a tese jurídica do ministro Fachin, eu estou em desacordo com a sua incidência sobre este quadro fático que eu acabo de relatar. Não há como imputar-se à prefeitura, à municipalidade, a responsabilidade. Sobretudo porque não há notícia nos autos também de que a vizinhança ou alguém do povo houvesse feito uma denúncia à prefeitura ou à polícia de que estariam sendo estocados fogos de artifícios no porão ou na garagem desta residência. Eu gostaria de trazer aqui, Gisele, uma indagação a você. Qual seria o desdobramento do resultado desse caso envolvendo essa casa de fogos de artifício em São Paulo? Bom, o Supremo analisa esse caso, William, em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, a decisão que vier a ser tomada pela Suprema Corte, ela vai repercutir no âmbito do Poder Judiciário e da administração pública como um todo. Ela tem, de certa forma, um efeito vinculante. O julgamento ainda não foi concluído, houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli em relação a esse tema, e o que se discute é exatamente a responsabilidade civil do poder público, que, em razão de uma omissão na fiscalização de uma empresa que comercializava fogos de artifício. Aconteceu no estado de São Paulo, uma situação em que houve uma explosão de uma empresa que vendia fogos de artifício e agora isso foi levado ao judiciário e nós estamos no Supremo Tribunal Federal, então, argumentando agora se há ou não, discutindo, os ministros discutem se há ou não essa responsabilidade do poder público, se em algum momento houve falha, houve omissão e se, havendo a caracterização dessa falha ou omissão, ele deve ser responsabilizado para indenizar as pessoas aí envolvidas e que foram vítimas e que tiveram prejuízos em relação a essa explosão. Deixa eu voltar aqui no caso, outro caso discutido também na quarta-feira, que diz respeito às candidatas. Dá para vocês lembrar a gente como é feito essa divisão do fundo partidário em relação às mulheres? William, a ação direta de inconstitucionalidade 5617, ela foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e estabeleceu a constitucionalidade de uma divisão igualitária no que diz respeito ao fundo partidário. Então, estabeleceu um percentual mínimo de 30% do fundo partidário para as mulheres, mas que é preciso observar a proporcionalidade, ou seja, o fundo deve ser dividido proporcionalmente entre os candidatos de ambos os sexos. Então, a ideia que se tem a partir da estimulação dessa divisão do fundo partidário para as mulheres é no sentido de democratizar o acesso de representação política das mulheres. Não deixa de ser uma cota para as mulheres no âmbito da representação política. Então, o que o Supremo decidiu foi exatamente que, no mínimo, 30% tem que ser destinado à candidatura feminina. É possível que os partidos estabeleçam um percentual maior, mas não pode ser menor que 30%. Então, houve um questionamento da Câmara dos Deputados, e aí foi isso que o Supremo analisou na quarta-feira, no sentido de esclarecer essa decisão do Supremo, já no que diz respeito às eleições de agora, de 2018. Então, o grande questionamento, e aí seguiram a apresentação do voto do ministro Edson Fachin, foi no sentido de que tudo aquilo que já havia sido arrecadado para as candidaturas femininas deveria ser transferido para as contas individuais das candidatas para que elas pudessem já aplicar nessas eleições, na candidatura dessas eleições de 2018. Então, o Supremo, na verdade, ajustou um pouco a decisão que já havia sido tomada, esclarecendo que os fundos já deveriam ser transferidos para as contas individuais das candidatas já agora em 2018. Muito bem, o plenário vai para um rápido intervalo, voltamos já com os destaques da sessão de quinta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com o Plenárias. 30 anos da Constituição Federal. Na última quinta-feira não teve julgamentos no plenário do Supremo. A sessão deu espaço a uma reunião solene para comemorar as 3 décadas da Carta Magna. A promulgação da chamada Constituição Cidadã marcou a consolidação da democracia do Brasil e garantiu direitos individuais e coletivos a cidadãos brasileiros e estrangeiros que vivem no país. Os direitos fundamentais baseados nos princípios dos direitos humanos, aliados à liberdade, à igualdade e à dignidade, são a essência da Constituição Federal de 1988,
Foi com essas palavras que o ministro Marco Aurélio abriu os pronunciamentos da sessão solene. É um projeto político de resgate imediato da democracia, de afirmação permanente da liberdade e da igualdade, de transformação social a médio e longo prazos. É uma Constituição ousada, pretensiosa, mas passível de ser concretizada. Sem romantismo, tem-se uma história de êxito. O ministro também destacou o trabalho do STF como principal guardião da Constituição. Citou importantes julgamentos, entre eles o que tratou da lei de imprensa, o aborto de feto anencéfalo e a constitucionalidade das cotas raciais e da Lei Maria da Penha. O ministro Marco Aurélio concluiu ressaltando que ainda há muito por fazer. A concretização desses direitos tem sido a principal missão do Supremo. Parabéns. Parabéns à sociedade brasileira pelos 30 anos da Constituição Federal. Que continue a ser a Carta Cidadã, a Carta da Democracia, a Carta dos Direitos Fundamentais. Em nome do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República disse que a Constituição garante a convivência das diferenças, a igualdade de direitos e, acima de tudo, representa o retrato da democracia. Não há possibilidade de retrocesso, porque a ordem constitucional, a ordem da Constituição de 1988 é de avanço, a partir do que vamos alcançando e solidificando. É necessário, por isso, que cada cidadão compreenda que a Constituição tem a norma que preside a solução dos problemas que ele enfrenta. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil falou que o país vive um dos períodos mais complexos e controversos da história e que a Constituição é o único caminho para o Estado democrático de direito. A Constituição seja efetivamente a bússola da sociedade. Não há outro caminho. Mas, como disse, estamos em plena travessia. E o que daí deriva é uma circunstância inédita, a que ambas as partes, sociedade e Estado, são obrigadas a lidar. Nestes termos, não podemos, como alguns tentam fazê-lo de maneira ligeira e superficial, condenar a Constituição de 1988, que neste mês de outubro completa os seus 30 anos. Não é ela, com as imperfeições que certamente tem e para cuja correção ela própria indica os meios, via emendas a seu texto, a responsável pelas turbulências da atual conjuntura nacional. Ao se manifestar, o presidente da República, Michel Temer, lembrou que foi constituinte e participou da comissão sobre as funções do Ministério Público. Também destacou os avanços alcançados a partir da Constituição Cidadã de 1988. O Constituinte de 88 quis que a Constituição tivesse aplicabilidade plena, ou seja, que todas as suas normas fossem eficazes. E, portanto, não ficou apenas no controle da constitucionalidade por ação, mas também introduziu o fenômeno, que é um avanço extraordinário, do controle da inconstitucionalidade por omissão. E não entregou apenas às figuras do artigo 103 da Constituição, mas entregou a cada cidadão brasileiro por meio do mandado de injunção. Portanto, o Supremo é quem faz a Constituição, é quem completa, por assim dizer, por meio do mandado de injunção, do controle da inconstitucionalidade por omissão, completa o trabalho do Constituinte. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, apontou que sempre vão existir desafios e que a democracia é o rumo para superá-los. Tanto a independência como a autonomia necessária para o exercício do seu indeclinável ofício jurisdicional, que deve ser realizado com total independência. O ministro citou ainda o jurista José Joaquim Gomes Canutilho e que não se pode permitir regressões. É função primária de uma Constituição cidadã fazer ecoar os gritos do nunca mais,
Nunca mais a escravatura, nunca mais a ditadura, nunca mais o fascismo e o nazismo, nunca mais o comunismo, nunca mais o racismo, nunca mais a discriminação. Ainda durante a solenidade, o maestro João Carlos Martins homenageou os 30 anos da Constituição com a música Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Gisele, na sexta-feira última, se comemorou o aniversário dos 30 anos da promulgação da Constituição Federal. Pelos depoimentos, eu acredito que a gente tenha muito mais a se comemorar do que críticas a fazer, né? Realmente, William, temos muito a comemorar. A Constituição Federal completou 30 anos, ou seja, são 3 décadas de existência, uma das constituições mais democráticas que tivemos, e ela, inclusive, é o símbolo do processo de redemocratização do país. Então, a Constituição Federal, até pelo contexto em que ela acabou surgindo, né, no período de pós-ditadura, ela tem um valor muito precioso e foi bem salutar a iniciativa do Supremo Tribunal Federal no sentido de convocar uma sessão solene especialmente para comemorar os 30 anos da Constituição Cidadã, que veio para poder assegurar uma série de direitos que haviam sido desrespeitados na época da ditadura, que foi de 1964 a 1985. Então, há muitos motivos a comemorar. A gente sabe que a Constituição Federal estabeleceu uma série de direitos, alguns, inclusive, ainda precisam de regulamentação, mas isso não tira o mérito em relação às conquistas que já foram avançadas. Nesses 30 anos, quando se tem um olhar para trás, o Brasil de 30 anos atrás, ele é muito diferente do Brasil pós-Constituição. Então, nós tivemos muitos avanços, a própria história demonstra os avanços em relação a uma série de direitos que foram garantidos, em especial no artigo 5º, que trata ali dos direitos e garantias fundamentais. A data é de celebração e é realmente preciso estar feliz e comemorar esses 30 anos da Constituição Cidadã. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, falou sobre a força que o cidadão brasileiro passou a ter após a Carta Magna. Na verdade, tudo começa com a Constituição de 1988. A grande mudança foi a descoberta pelo jurisdicionado dos seus direitos. Uma nova visão do mundo passou a ter o cidadão. O cidadão deixou de ser um passivo. O cidadão passou a exigir que seus direitos fossem respeitados, que seus direitos encartados na Constituição fossem concretizados. O cidadão passou a se sentir não apenas formalmente cidadão, mas substancialmente cidadão. E isso é o que vale. O ministro aposentado do STF, Francisco Rezec, destacou a importância do brasileiro conhecer a Constituição brasileira e o orgulho que temos da Carta Magna. É uma Constituição da qual o país se orgulha. Pelo seu berço, pela sua origem, pela sua genética e pelo seu texto. Se há uma coisa que se pode apontar como defeito na Constituição brasileira de 88 é a sua extensão superlativa. Talvez não fosse preciso dizer tanto para chegar a igual resultado. Mas essa extensão colossal não impediu que os brasileiros se interessassem pelo texto e naquilo que mais de perto lhes diz respeito, conhecessem o que a Constituição manda fazer, o que ela programa, o que ela promete também. É um momento, a celebração dos 30 anos da Constituição de 88, é um momento importante na vida nacional, sobretudo porque ele coincide com um momento político de grande seriedade. Onde quer que eles decidam estar nesse processo eleitoral que celebra os 30 anos da Constituição, por coincidência, onde quer que decidam estar, o mais importante é que os brasileiros, na hora do voto, depurem o processo político e façam cessar, na medida do possível, aquilo que contaminou a nossa política dos últimos anos e nos levou a essa situação. Gisele, essa Constituição
carinhosamente chamada de cidadã, também é chamada de Constituição garantista. É de uma forma pejorativa ou isso é uma das suas grandes qualidades? Uma grande qualidade. Nós temos aí uma preocupação muito grande com a proteção das liberdades, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, de livre manifestação do pensamento, do direito de ir e vir. Então, a Constituição Federal ela veio para garantir, e inclusive para estabelecer mecanismos até de contenção ao abuso de poder do Estado. Então, é uma Constituição que ela foi pensada de uma maneira muito democrática, inclusive com a participação intensa da população. Né? Na época, inclusive, nós tivemos mais de 70 mil sugestões, então as pessoas elas participavam do processo constituinte, desse debate, por meio das entidades, das associações, dos sindicatos, além dos próprios parlamentares que também debateram muito. Então, nós temos aí uma série de direitos que asseguram, né, a dignidade da pessoa humana, que foi estabelecida na Constituição Federal como um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. E qual é o objetivo dessa república a partir do texto constitucional? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a Constituição Federal, eu poderia citar aqui, por exemplo, se o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, foi um direito que nasceu na Constituição Federal de 1988 e que assegurou como dever do Estado e direito de todos o acesso à saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema universal que atende todas as pessoas indistintamente, independentemente dos recursos que ela tem para pagar, independentemente se ela tem ou não dinheiro para poder custear a sua saúde. Então, além disso, o acesso à educação, nós tivemos aí, depois da Constituição, a criação de um Estatuto da Criança e do Adolescente, porque houve uma previsão no texto constitucional de garantia ao direito da criança, inclusive de ser olhada como pessoa em desenvolvimento. Tivemos ainda a própria proibição da tortura, proibição da censura. Então, a defesa do consumidor também foi algo inaugurado no texto constitucional. Então, realmente é uma Constituição que veio para proteger o cidadão. A Constituição Federal, William, ela é o texto maior do Estado. É ela que rege todo o ordenamento jurídico. Nada pode ir contra a Constituição Federal, nenhum ato, nenhuma decisão judicial. Então, a Constituição Federal ela vem para poder direcionar a vida do cidadão e a vida também do governo, das relações dos entes federados, de toda a máquina estatal. Então, ela traz princípios e fundamentos que devem ser observados, tendo o homem como seu centro, como um homem que tem direitos a serem resguardados, direitos a serem preservados e garantidos, como diz o artigo 5º, que trata dos direitos individuais e coletivos como direito fundamental. E após a sessão solene, foi lançado um selo comemorativo que vai circular nas correspondências de todo o país. O selo comemorativo dos 30 anos da Constituição Federal de 1988 foi criado pelos Correios. Além do selo, também houve o lançamento do carimbo. As autoridades receberam um exemplar com os 2 emblemas e o presidente dos Correios destacou a importância da Constituição. Além da missão de conectar instituições de negócio com soluções postais e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas, há 354 anos também contribuímos para a preservação e difusão da história por meio da filatelia. O selo e o carimbo irão circular de carta em carta, propagando a grande responsabilidade do Supremo Tribunal Federal no tocante à guarda da Constituição Cidadã. Em nome dos Correios, parabenizo o STF pela iniciativa e pelo nobre trabalho, assim como a todos que se dedicam à promoção da cidadania no Brasil. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse que a iniciativa dos Correios faz parte do momento histórico das 3 décadas da Constituição. Também falou sobre a edição comemorativa da Carta Magna e da exposição no Supremo com a série histórica das Constituições. Estamos aqui para comemorar este 30º aniversário da Constituição Federal de 1988. Pela ocasião, foi criado um selo e um carimbo comemorativo de tão importante data, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Nesse momento de celebração, são murais dos tempos idos, no qual distinguimos traços, períodos e fisionomias da nossa vida constitucional. Cumprimento, mais uma vez, a aniversariante e temos a honra de ter aqui presente,
a original, a Constituição de 1988 original, com a primeira assinatura do deputado que a presidiu, saudoso deputado Ulisses Guimarães. Nesse momento, lembro as palavras de Ulisses Guimarães em seu apaixonado discurso de 5 de outubro de 1988, a respeito da Carta Magna. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Eis o nosso compromisso. E assim chegamos ao final de mais um programa Plenária, Gisele. É verdade, inclusive retratando uma semana bastante comemorativa para o cidadão e também para o Supremo Tribunal Federal. É isso. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.